versículos 10 a 13. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vamos orar? Senhor, aqui estamos mais uma vez, Pai, reunidas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja mais uma vez entre nós. Nós cremos que o Senhor não se apartou de nós, apesar de nós, Pai. Apesar de nossos pecados, transgressões, o Senhor tem misericórdia de nós e nos permitiu estar aqui hoje, Pai, para aprendermos, para nos achegarmos a Ti, Senhor, para quebrarmos ideias e conceitos errôneos que vão contra a Sua palavra, que vão contra aquilo que o Senhor tem para nós mulheres, Pai. E nós sabemos que é um plano grandioso. O Senhor tem propósitos a cumprir em cada uma de nossas vidas, Senhor. E nós invocamos a Sua presença aqui, Senhor. Que o Senhor seja presente, que o Senhor fale conosco através da Simone, como tem falado até agora. E nós sabemos que é o Senhor que tem falado aquilo que nós temos e precisamos ouvir. Então nós dedicamos, Pai, esse encontro, essa reunião ao Senhor. No Teu santo nome, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Só um aviso, desculpa, gente. A Simone vai fazer agora a terceira e última palestra, a última palavra, e ela vai separar alguns minutos para perguntas e respostas. Creio que a gente tem algumas, né? Então vocês podem usar o bloquinho que vocês receberam com caneta. Se não tiver, a amiga deve ter, ou você fala com uma das meninas que estão na organização. Já vai pensando na sua pergunta, anota, e daí quando for o momento a gente recolhe e entrega para ela, tá bom? Para ter essa interação no final e para aprendermos e esclarecer dúvidas, tá bom? Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Tá acabando, não vai, Simone. Que dias maravilhosos ontem e hoje, quanto aprendizado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então cantemos com alegria e que possamos colocar em prática tudo que a gente tem aprendido aqui em nossa casa, no nosso dia a dia. Amém? Vamos cantar. Se renovam a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resiste, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu se acaba, minha esperança, a esperança
ti. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Mais uma vez. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Nossa porção é o Senhor. Minha porção é o Senhor. A minha força é sua alegria. Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Me espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Louvado seja o nosso Deus, exaltado seja o seu santo nome. Vamos cantar a bondade de Deus, sua fidelidade em nossa vida, sua misericórdia em nos corrigir, porque nos ama e é justo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. A igreja cante. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Todo dia és fiel em todo tempo. Todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão
Amém. Vocês podem sentar. E agora, partindo para a nossa terceira e última palestra, queria convidar a Simone aqui e a Márcia Mazé para fazer a oração por esse momento da palavra. Querido Deus e Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, nesse momento. Em primeiro lugar, para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem nos instruído, nos quebrantado, nos ensinado, Pai. Ó, Pai querido, nós nos aproximamos de Ti cheios de temor e tremor, porque confrontados pela Tua palavra e com a Tua santidade, Senhor, percebendo quem nós somos, o nosso coração, Senhor, fraqueja. Então, eu peço a Tua clemência, a Tua misericórdia, peço que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Senhor lance luz, Senhor, sobre as nossas vidas, que não fiquem recantos escondidos, Senhor. Nós precisamos de um milagre. É só assim que se quebra um coração de pedra. Então, eu te peço que o Senhor continue falando pela vida da Simone, que tudo que vai sair da boca dela, Senhor, saia diretamente do Teu coração. E que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos prepare para escutar e que saímos daqui transformados, Senhor. Tem misericórdia de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meninas, como a Jaque falou, se você tem perguntas da primeira palestra, da segunda ou da terceira, e você quiser anotar, depois elas vão passar recolhendo. Algumas meninas me perguntaram sobre o livro, o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que ele acabou ontem, eu não trouxe tantos volumes assim, não sabia que vocês eram leitoras tão vorazes. Mas eu vou pedir a Jaque depois para anotar quantas pessoas não conseguiram e desejam um livro, porque eu estou indo para a Flórida segunda-feira e eu tenho livros lá e eu vou trazer de volta na semana seguinte, tá bom? Então, se você quer, você fala com a Jaque. A nossa última palestra vai fechar com chave de ouro o tema, né? Vai ser o contraponto perfeito do feminismo. A mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa, né? A mulher descrita na palavra como aquela mulher que nós devemos buscar ser. Se você se lembrar, o livro de Provérbios, ele é conselhos de sabedoria de um pai sendo dado ao seu filho, né? A ideia é que são os últimos anos daquele filho ali junto do seu pai, pronto para ir viver a sua vida sozinho, né? E o pai dando esses conselhos de sabedoria. E, é claro, é um retrato de Deus Pai conosco, seus filhos, nos ensinando a viver uma vida de sabedoria. E o interessante do livro de Provérbios é que ele o tempo todo apresenta bifurcações. O tempo todo. O tempo todo ele vai falar sobre como age o justo, como age o injusto. Como age o santo, como age o ímpio. Como age aquele que teme a Deus, como age aquele que não teme a Deus. Isso em todos os aspectos da vida. Então, o livro de Provérbios vai falar sobre a língua, né? Vai falar sobre trabalho, vai falar sobre relações interpessoais, vai falar sobre fidelidade no casamento, vai falar sobre N assuntos, em todos eles perguntando para a gente, você age como um ímpio ou você age como um justo? Em cada uma dessas situações. Né? Então, nós precisamos partir para a leitura do livro de Provérbios dessa maneira. E o que nós temos aqui é a mãe e o pai explicando ao filho qual é o tipo de mulher que ele deve buscar. Então, esse jovem vai se casar, e qual é o tipo de mulher que ele deve buscar? Qual é o tipo de beleza que ele deve procurar? Né? Então, já fica aí uma lição para vocês que são mães de rapazes, né? Como é que você vai ensinar o seu filho a procurar uma esposa? E como é que nós vamos ensinar as nossas meninas a serem? Então, isso aqui não é um espelho só para mim, mas também para os meus, né? E eu conversava ainda há pouco com uma irmã aqui que me dizia, poxa vida, eu já criei filhos, já sou viúva, né? Mas ainda há muito trabalho para nós mais velhas também. Porque, conquanto não tenhamos mais como exercer algumas coisas dessas no nosso dia a dia, ou porque não temos mais filhos em casa, ou porque não temos mais marido, nós ainda podemos ensinar as mais jovens, né? Então, todo o conhecimento da Escritura é ouro para a gente.
é ouro puro, né? É tesouro para a gente. Porque se eu não posso mais aplicar na minha vida, mas eu posso aprender para ensinar as mais jovens, para aconselhar as mais jovens, né? Para acompanhar os nossos netos, os nossos filhos, né? Então, esses ensinamentos da mulher de Provérbios 31 aqui não é um protótipo para você escolher. Isso aqui sou eu. Isso aqui não. Isso aqui eu vou ser, isso aqui não. É que nem as bem-aventuranças, né? Eu sou bem-aventurado porque chora, ou eu sou bem-aventurado porque faço isso, ou porque faço aquilo, né? Ou então, o fruto do Espírito. Bom, eu sou mansa, mas não tenho domínio próprio, né? Esse aqui é o meu fruto do Espírito. Não é assim. Isso é uma demonstração do que Deus espera de nós. É isso que a Bíblia é, né? A Bíblia é a revelação de quem Deus é e do que Ele espera de nós. E qual é a lei dele para nós. Né? E é óbvio, nós só conseguimos cumprir a lei em Cristo, né? Em Deus, com o poder de Deus, através de Cristo Jesus. Mas isso não significa que eu não vou correr atrás, né? Embora não esteja nas minhas forças, né? Mas eu vou correr atrás disso, eu vou caminhar nessa direção com a graça do Senhor. Então, essa é a descrição. Então, eu quero ler com vocês, eu não vou ler o texto todo, eu vou lendo aos poucos com vocês. Eu quero que a gente passe por praticamente todos os versículos e quero dar algumas explicações sobre esses versículos, né? Mas eu quero primeiro falar no geral. Quem era essa mulher de Provérbios 31, descrita ali? Essa mulher é um arquétipo para nós, né? Ela é uma visão daquilo que nós devemos buscar ser para agradar ao Senhor, tá? Aqui, essa mulher é retratada como uma dama de certa posição. Por quê? Porque ela tinha servas. E naquela época, só quem tinha servas eram aquelas mulheres mais abastadas, né? Então, ela tinha servas para organizar, ela tinha dinheiro para investir. Só que o interessante é que essa mulher trata as suas vantagens não como um meio de satisfazer as suas próprias vontades, mas como uma maneira de alargar a sua responsabilidade. Ou seja, ela não vê tudo aquilo que Deus deu a ela como algo meu, para mim e para os meus, mas como uma maneira de expandir o reino de Deus na terra, através do seu trabalho, através dos seus bens, através daquilo que ela fazia. Por isso ela trabalhava incansavelmente, né? E se você perceber, todas as atividades dessa mulher estavam, de certa forma, ligadas ao seu próprio lar, ao seu ninho, né? Ela não era aquela mulher que delegava e se ausentava. Não, ela delegava as suas servas, mas ela estava lá para se certificar de que tudo estava andando da melhor maneira possível, porque ela era a dona da casa. Ela também não era essa mulher estereotipada do feminismo, né? Aquela burrinha, né? A mulher submissa, né? Burrinha, que não dá um pio, que não sabe de nada. Não, ela investiu o dinheiro da família, né? Ela era uma mulher safa, ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher arguta. Então, essa é a mulher que representa o padrão de Deus para nós. Bruce Waltke, um comentarista do Velho Testamento, ele diz assim: ela é preciosa, porque ela usa a sua força, a sua capacidade, a sua sabedoria e o seu valor inteiramente e altruisticamente para os outros. Que incrível, né? Ela tinha muitas habilidades, mas todas essas habilidades eram usadas para o serviço da sua família. E aí Bruce Waltke diz que uma esposa como esta é uma dádiva de Deus e deve ser buscada pela oração fiel. É isso que Provérbios 19, verso 14 diz. O texto diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, é uma dádiva dos céus. Cabe a nós a pergunta: eu tenho sido uma dádiva dos céus para o meu marido, ou eu tenho sido um peso para ele? Como é que eu tenho sido representada na vida do meu marido? Esse texto, ele enaltece um tipo de mulher, que é a mulher que teme ao Senhor. Essa é a mulher que está sendo apresentada aí, né? Então, hoje, comparando com o movimento feminista, a gente tem vários tipos de mulheres que são enaltecidas, né? Se você for parar para pensar no protótipo da mulher ideal, você vai pensar numa mulher que
tem uma graduação, uma pós-graduação, né? Uma mulher que fez um doutorado, uma mulher que está numa grande companhia, mas não é só isso. Ela precisa ser bonita, se ela for feia também não serve. E não é só isso, ela tem que ser magra, porque bem-sucedida e gorda também não rola. Né? Então, a gente tem um padrão de uma mulher bem-sucedida na cabeça, que é o padrão que o mundo colocou para a gente. Né? Não sei se já aconteceu isso com você se encontrar com uma mulher que não tem presença, que é feinha, que é esquisita, e você saber que ela é uma grande mulher. E aí, né, de negócios, aí você pensa, grandes coisas. Né? Por quê? Porque no imaginário plantado na nossa cabeça, só serve se ela for linda. Né? Só serve se ela... Por isso que o povo não sai do consultório, né? Enfiando botox em tudo, puxando o peito. Né? Por quê? Porque tem um protótipo que a gente tem que seguir. Aquele é o protótipo. Né? Mas a mulher que é enaltecida aqui não tem nenhuma dessas qualidades. Gente, deixa eu falar a verdade para vocês que são jovens. As mais velhas já sabem. A gente vai falar isso aqui no final, quando o texto fala que enganosa é a beleza... e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deixa eu falar um negócio para vocês, jovens. Toda jovem é bonita, mas vocês vão ficar feias, sinto de dizer. Todas nós vamos cair. Você já nasce enfeiando. Você já nasce morrendo por causa do pecado. Esses dias eu estava olhando uma foto minha e eu falei, gente, eu já estou com boca de velha. Já viu boca de velha? Tá assim? Falei, gente, tô velha. Por quê? A gente está morrendo. Então, quando a gente se prende muito nesse estereótipo, a gente vai passar a nossa vida inteira correndo atrás dele e lutando contra o tempo, desesperadamente, porque o tempo é voraz, né? E a gente vai gastar tempo e dinheiro demais com umas coisas, enquanto a gente devia estar gastando com outras. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, esse texto, ele vai enaltecer essa mulher, enumerando qualidades como sabedoria, riqueza, compaixão, generosidade, destemor quanto ao dia de amanhã. Agora, você imagina alguma revista, uma Times da vida, uma revista bem famosa, dando um prêmio de mulher do ano para a mãe que cozinha o melhor mocotó de Boston? Não tem. Não tem um prêmio para uma mulher que é casada há 40 anos com o mesmo homem e é fiel a ele. Não tem um prêmio para essa mulher. Não tem um prêmio para uma mulher que cria bons filhos. O mundo não reconhece isso, gente. Isso não vale nada para eles. O que vale é se seu botox está em dia, se seu cabelo está em dia. Não é verdade? É triste, mas é verdade. Essa é uma realidade dos nossos dias, mas já era realidade nessa época aqui. Alguns comentaristas dizem que esse texto é um texto estranho para a época. Porque nessa época, no Antigo Oriente Próximo, a literatura que era exaltada era a literatura que colocava a mulher como objeto sexual. Já lá atrás, viu? Nem precisou do feminismo para isso. O feminismo só veio dar um plus. Não se falava da mulher com outros atributos, como nos nossos dias, que não os atributos físicos. Né? Então, esse comentarista que eu citei, ele diz assim, que de modo sutil e indireto, esse poema vai criticar o ideal intelectual do helenismo. O que é isso? Era um ideal de que você só usa a sua inteligência para conversa, sabe aquelas conversas de doido que ninguém entende? Ela diz assim, pois o triunfo tem por objetivo louvar não uma sabedoria teórica e abstrata, arraigada na racionalidade imparcial, mas sim a sabedoria concreta, prática, arraigada no temor do Senhor. Ou seja, Tiago, mostre-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, não adianta nós acharmos que somos boas esposas se nós não fazemos aquilo que a Bíblia manda. A gente está achando à toa. Então, a gente precisa adequar a nossa vida à palavra de Deus. É isso que esse texto vai procurar mostrar, que a sabedoria dessa mulher era uma sabedoria concreta. Ela era vista, dava para pegar a sabedoria que essa mulher tinha, porque ela era arraigada no temor do Senhor. E aí eu quero mostrar para vocês, a partir do verso 10,
alguns detalhes desse texto que são muito interessantes e têm muito a nos ensinar. O verso 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Isso aqui dá uma ideia de que uma mulher virtuosa como essa é difícil de ser achada. Por isso que você vai ser um ET entre as suas amigas descrentes, na sua vizinhança. É por isso que você é esquisitona, né? Porque é difícil uma mulher dessa ser achada, principalmente no meio do mundo, né? Então, quem a achará? E aí vai falar que o seu valor excede ao de finas joias. Isso é uma alusão ao valor precioso da sabedoria dessa mulher. Gente, a sabedoria de uma mulher, ela é fundamental. Vocês lembram o que Provérbios fala? Que a mulher sábia e a tola com as próprias mãos. A gente não precisa da ajuda do marido para derrubar a nossa casa. A gente faz isso sozinha. Quando a gente é tola. E quando que a gente é tola? Quando a gente se aparta dos princípios bíblicos. Mas a mulher sábia, ela é capaz de edificar, ou seja, construir, né? É isso que o versículo 10 está dizendo. Por isso, o valor dela é muito maior do que qualquer tesouro. O valor dela excede ao de finas joias. Verso 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. A mulher virtuosa é aquela que ama o seu marido de maneiras práticas e é uma ajudadora verdadeira e uma ajudadora que é adequada a ele. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: ele confia na fidelidade dela aos interesses da família e sabe que ela jamais trairá nenhum desses interesses. Quando ele se ausenta para atender aos interesses do público, pode confiar nela para ordenar os seus negócios em casa tão bem como se ele mesmo estivesse ali. Você vai ver que nesse texto o marido dela é retratado como um grande homem, um juiz que se senta à porta da cidade, a ideia é do lado de fora da cidade, então que ele se ausenta por muito tempo. Mas ele está tranquilo. Por quê? Porque tem alguém tão competente quanto ele e que tem os mesmos interesses que ele, que é fiel. E aí, fidelidade aqui não está falando apenas de fidelidade sexual ou afetiva e mental, mas de fidelidade aos interesses da família. Aquilo que havia sido combinado, aqueles rumos, aquelas diretrizes, né, que juntos e sob a liderança dele, a família tem, ela é sempre fiel a isso, né? Então, isso é uma descrição maravilhosa de como todo casal deveria ser, né? Tendo as mesmas disposições, os mesmos planos, os mesmos sonhos. Né? Ela era capacitada para continuar o trabalho que ele começou, exatamente como ele deixou. Você entende que aqui a gente está vendo uma divisão de tarefas? Ele vai e alguém fica. O que acontece hoje nos nossos dias por causa do feminismo? Todo mundo vai. E quem fica? As crianças. Que a gente deixa na mão de qualquer um. Mas não foi assim que Deus estabeleceu. Ela seria fiel a todos os propósitos que eles, como família, estabeleceram. Verso 12 nos ensina assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Bruce Waltke, um outro comentarista do Antigo Testamento, ele diz assim: o coração do marido confia nela por esses motivos. Lemos anteriormente, né? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Mas por que ele confia nela? O verso 12 vem dizer: porque ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Então, o coração do marido confia nela, por quê? Porque pelo que ela faz o bem. E pela duração desse bem. Qual é a duração do bem que ela faz para ele? Todos os dias da sua vida. Essa descrição demonstra que ela cumpre os seus deveres de esposa, mãe e dona de casa de forma cuidadosa e incansável. Todos os dias significa que em cada ponto da linha contínua da vida dessa mulher, com esse marido, ela nunca falha. Seu compromisso com o bem-estar do marido é verdadeiro e não falso, constante e não temperamental, confiável e não instável. Isso significa dizer que a mulher virtuosa, ela não se guia pelos seus sentimentos voláteis. Ela faz bem àquele marido todo dia, não interessa como ela esteja. É engraçado
isso ser dito para nós, né? Porque Deus sabe como nós somos. Como é que o homem é emocionalmente? E como é que nós somos? Né? Regidas por hormônios. Aí você pensa assim, a TPM é braba. Aí você engravida, fica livre, mas tem os hormônios da gravidez, você fica louca. Aí o neném nasce, é o puerpério. Aí você fica velha, depois você já teve, que nem eu, tive 4 filhos, depois dos 4 filhos, esperando a menopausa chega. Amada, o que é a menopausa? O que é a menopausa? Meu marido falou para mim, minha filha vai tomar remédio, vai fazer reposição, pelo amor de tudo, que eu não estou te aguentando. Assim, ó. Essa mulher, ela é fiel a esse marido, ela cuida bem dele, acima dessas oscilações, dessas variações, dessa volatilidade que são os nossos humores, né? Os nossos hormônios, o nosso temperamento. Essa é uma preocupação constante dela, uma preocupação duradoura, que não está ligada apenas ao começo da vida conjugal, quando eles ainda têm, né, aqueles sonhos cintilantes do dia das núpcias. Eu sempre falo que quando o Oreb vai fazer um casamento, né, meu marido é pastor, já há quase 30 anos, e todos os casamentos que ele fez, toda vez que ele vai fazer um casamento, e que eu vejo que ele falando, né, e fazendo os votos, e eu vejo a noivinha olhando para o noivinho, eles estão assim. E eu penso, bichinhos, né? Bichinhos. Eles estão achando que a história acaba ali, né? É igual nos contos de fada, né? O ápice é a festa, a valsa e acaba. Todos felizes para sempre. Eles não sabem que ali está começando uma guerra. Uma boa guerra. Uma boa guerra. Mas é uma guerra. Então, essa mulher faz bem e não mal para ele, não só naqueles dias cintilantes da paixão, né? Eu brinco com as meninas lá da igreja e falo, gente, paixão é um negócio que dura só 2 anos. Você imagina, eu tenho 35 anos de casada. Você imagina se cada vez que o Oreb apontasse lá, eu tivesse taquicardia? Eu estava morta já, né? Não pode ser assim. Ele chega, eu já paro de sentir palpitação já há muito tempo, não é verdade? Por quê? Porque a gente está na paixão e a gente passa para o amor. O que é o amor? Eu acho que a gente peca muito porque a gente não sabe o que é o amor bíblico. Por isso a gente briga tanto no casamento. O que 1 Coríntios fala do amor? O que ele é? Paciente, benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. É paciente, é benigno. É isso aqui. Ela é misericordioso, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, o seu cuidado para com ele de maneira prática, lembra que eu falei? Usa a sua sabedoria de maneira concreta, de maneira prática, visível aos olhos dele. Ela faz isso mesmo em meio às dificuldades da vida, aos desânimos, às tragédias da vida. Mesmo quando ele peca contra você. E aí eu me lembro de Sara. Se você falar para o texto de 1 Pedro 3, né, quando está falando que a gente não deve se importar tanto com os adereços exteriores, mas que a gente deve vestir um trajo que é incorruptível, que é o trajo de boas obras, né, de mansidão, de um coração tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, ele cita quem? Sara. Como fazia Sara, que chamou Abraão de Senhor. E aí diz que ela não temeu perturbação alguma. Ali Pedro está se referindo ao episódio que Abraão mente sobre Sara. Lembra? E coloca ela em risco. Ele peca contra ela, coloca em risco. E ela continua chamando-lhe Senhor, que é a ideia de ser respeitosa. Né? Eu nem estou falando para ninguém chamar o marido de Senhor, tá, gente? Pelo amor. Mas era o costume deles. Então, o que o texto estava dizendo? Ela confiava em Deus. Por isso, ela continuou sendo amável com ele, mesmo quando ele pecou contra ela. Né? Que lição isso é para nós? Né? Que ensinamento isso é para nós? A maneira como nós tratamos o nosso marido, o bem que nós fazemos a ele, não pode ser uma retribuição à maneira como ele me trata, mas tem que ser uma resolução resignada de fazer a ele o bem, independente da circunstância. Independente de quanto tempo a gente já tenha passado juntos. É um cuidado que é um cuidado perene, que é um cuidado duradouro. Você quer ver uma coisa que a gente peca? Vocês vão rir, mas é muito sério.
A gente peca porque a gente é menina mimada de 5 anos. Todas nós somos. Então, eu quero aquela bolsa. Esse mês não dá. Aí, o que nasce? Um bico. Aí, você fica brava. Aí, já porque você não ganhou a bolsa, ele não lavou a louça para tu naquela noite. Aí, o ódio cresce no coração. E aí, você vai ficando, né, vai crescendo aquela animosidade. Aí, quando a gente tem ídolos no nosso coração, e esses ídolos são machucados por alguém, quando alguém disse não para a gente não sabe receber não, porque a mamãe não ensinou, a mamãe não deu varinha na gente. Aí, o que a gente vai fazer com quem feriu o nosso ídolo? A gente vai querer sacrificá-lo, porque alguém precisa sofrer. Porque eu fui ferida, então alguém precisa sofrer. E nós temos maneiras muito cruéis de ferir os nossos maridos. Em primeiro lugar, a gente usa a nossa língua. E mulher sabe usar a língua. Meu marido fala assim comigo: eu mesma não discuto com você. Eu não discuto porque tu vai me arrasar, porque tu tem muito argumento. Ele falou: eu espero você se acalmar e depois eu sento e converso, porque tu tem muito argumento. Eu não sei dar tanto argumento assim na lata. Mulher é assim, né? Tem os argumentos todos na lata, né? Então, muitas vezes a gente usa a nossa língua para ferir. É uma espada para sacrificar quem ousou dizer não para a gente ou contrariou as nossas vontades. Mas a gente tem outra arma. A gente fecha o parque. A gente fecha o parque. E fechar o parque é pecado. Ok? É pecado. Mas a gente fecha o parque. A gente tem dores de cabeça incrivelmente sempre na mesma hora. Né? Enxaquecas terríveis, sempre às 9h15. Né? E a gente pune o nosso marido dessa forma. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que nós só devemos nos apartar um do outro. É cheio de condição. Deixa eu ver se vocês lembram. Se for para oração, por pouco tempo, em comum acordo, e que volta logo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência? Falta de contenção. Então, quando nós punimos o nosso marido dessa forma, vocês sabem o que a gente está fazendo, né? Abrindo a porta para cão, capeta e Satanás apresentarem rapidamente a ele alguém que está muito disposta. Porque é assim, o pecado, ele sempre vem com oportunidades 1000. Sempre. Né? E nós pecamos muito nisso. Isso não é fazer o bem ao nosso marido. Eu sei que esse é um outro assunto, né, que demanda muita conversa, mas eu quero que vocês pensem sobre isso, porque a gente faz isso. E isso é pecado. Então, o bem que nós fazemos ao nosso marido não é uma retribuição pela maneira como ele nos trata. A Bíblia diz que se a gente trata bem quem trata bem a gente não está fazendo nada demais. Até os ímpios agem assim, a Bíblia diz. A gente só é notado por Deus quando a gente faz o bem a quem faz mal a gente. Né? E por que o marido está isento disso? Eu conheço pastor que ele fala assim: tu tem que amar teu marido de qualquer maneira. Porque a Bíblia fala que é para você amar o seu marido. Você tem que amar o seu marido, é uma ordem. Aí, se você não quiser obedecer essa, tem amar o próximo. Ele é teu próximo. E se não quiser obedecer essa, a Bíblia manda amar teu inimigo. Se ele é teu inimigo, tu também não tem desculpa. Você tem que amar de qualquer maneira e fazer o bem a ele de qualquer maneira. Você não tem escolha. Né? Então, embora essa mulher seja uma mulher valorosa, seja uma mulher cheia de talentos e que use esses talentos para o bem da casa, ela é uma mulher que olha para o marido e dá valor a esse marido. Isso é que é fazer bem a ele e não mal todos os dias de sua vida. Ela está ligada nele. Ela sabe o que ele deseja. Ela sabe o que ele quer. E ela está atenta para cumprir os desejos dele. Não era assim quando a gente namorava? Por que muda? Não era para mudar. A vida dessa mulher está centrada nele. Versos 13 a 15 diz assim: busca lã
e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, que de longe traz o seu pão. É ainda à noite, e já se levanta e dá mantimentos à sua casa e tarefa para as suas servas. Ela é uma mulher que trabalha alegre e sacrificialmente no lar, administrando todos os recursos da casa, de modo que cada membro da família tem aquilo que precisa na hora que precisa, gente. É uma empresa. É uma empresa. Você imagina uma empresa onde todo mundo quer servir café. Quem vai atender o telefone? Por isso que Deus deu funções diferentes para cada um de nós. Porque um está batalhando aqui, o outro está batalhando ali. Cada um tem sua área de ação. Então, ela é, como diz o verso 27, ela atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela está tomando conta de tudo que está acontecendo na casa dela, ela sabe do que está acontecendo, e ela investe na sua casa para que se gaste menos. Ela não é uma desperdiçadora, a gente vai ver isso no versículo a seguir. Ela não é uma desperdiçadora, mas ela é alguém que faz com que a renda que é trazida para casa seja multiplicada, né? Ela não é preguiçosa, ela é perspicaz, e ela cuida dos assuntos de todos os membros da família. Ela é o suporte de cada um. Uma vez eu encontrei com uma amiga na rua, e ela disse para mim, meus filhos eram jovens, né? Hoje são todos casados, sou uma senhorinha vovó de 8 netos, são todos, né, já vivendo a vida deles, mas eles eram adolescentes, ainda estavam em casa. E eu encontrei na feira com uma amiga que eu não vi há alguns anos, e ela perguntou, e aí, como é que você está? Eu falei, estou ótima, menina. Como é que está o Oreb? O Oreb está bem, está terminando isso, está fazendo aquilo, a igreja está crescendo, está uma benção. E o Lucas já entrou para a faculdade, passou para a faculdade. E o Israel está tentando vestibular. E Davi, e Júlia, e fui contando. E no final ela olhou para mim e falou, e você, amiga? Aí eu estou lavando, passando, cozinhando para esse povo, né? Porque alguém tem que fazer isso. Eu brinquei com ela, eu estou fazendo a roda girar. Eu estou fazendo a roda girar, porque um precisa de marmita, o outro precisa de roupa, o outro precisa que eu compre um livro, o outro quer que eu marque um médico, eu tenho agenda de não sei o quê. Quem está fazendo a roda girar? Alguém tem que estar fazendo a roda girar. Essa é a mulher que está fazendo isso. E ela tem capacidade para fazer isso. Gente, ser mãe, dona de casa, não é brincadeira. Solteiras meninas, peçam graça ao Senhor para dar essa graça a vocês. Porque você ser esposa e mãe, você tem que ter habilidades mil. Você tem que ser motorista, você tem que ser advogada, cozinheira, passadeira, faxineira, você tem que ser juíza, né, de pequenas causas, você tem que ser pedagoga, você tem que ser enfermeira, médica, né? Você tem que atuar em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Você tem que ser versada naquilo que você faz para que o negócio ande. Né? Verso 16 diz assim, examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. A ideia é que esse homem está fora e o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Então, ele confia nela para grandes coisas, grandes decisões que têm que ser tomadas na família. E ele delega isso a ela enquanto ele está fora, e ele confia na capacidade dela. Então, tira da mente esse estereótipo de mulherzinha, frufruzinha, madamezinha, burrinha. Né? Tira isso da cabeça, essa mulher não é isso. Essa mulher é inteligente, é perspicaz. Né? E não é só isso. O que ela faz com as rendas do trabalho? Planta uma vinha. Ela replanta o dinheiro que ela ganha. Ela não é dondoca, ela não vai gastar com bolsa. Ela já tem bolsa. Ela replanta, ela planta uma vinha. Você entende? Da ideia de que ela é econômica, de que ela pensa no futuro, de que ela se resguarda, ela é precavida. Verso 17, cinge seus lombos de força e fortalece os braços. Isso indica que ela não é uma mulher fraquinha, mas ela é forte e competente. A expressão idiomática cingir os lombos significa se preparar para algum tipo de ação heróica ou difícil. A metáfora aponta para a motivação, presta atenção nisso, a motivação e a preparação mental e espiritual que vai equipar o corpo dessa mulher. Preparado desse modo, tanto mental quanto espiritualmente, ela fortalece os braços, indicando que ela decide fortalecê-los
E ela tem força e resistência para terminar a sua tarefa. É aquele dia que você acorda, olha tudo que você tem que fazer e você fala, Senhor, eu não vou dar conta. E aí você vai cingir os seus lombos. O que é cingir os lombos? Mentalmente, você não vai ser uma murmuradora, uma reclamona, mas você vai falar, eu tenho isso para fazer, eu vou fazer. E espiritualmente Senhor, me dá graça, porque eu não consigo fazer sozinha, e vou lá e faz. É o que eu fico falando para as meninas lá da igreja, eu falo para elas. Essa geração é muito mimizenta, gente. É muito, é demais. Eu falo, gente, o mundo está perdido. Vamos criar nossas filhas e nossos filhos direito, pelo amor. A menina vai sair na rua, né? Precisa ir ao mercado fazer compra, recém-casadinha. Ai, tá muito calor. Ai, tá muito sol. Uai! Você vai fazer o quê? Vai mandar o sol se guardar? Vai suar, minha filha. Ai, eu fico fazendo faxina, eu fico com calor. Minha filha, faça a faxina. Morra de pingar. Depois toma um banho, liga o ar e fica de perna para cima. Então, você tem um trabalho para fazer, para de ficar choramingando, reclamando o que tem que fazer, porque não era essa época, é tudo eu. Vai e faz o que tem que ser feito. Com coração grato, cinge teus lombos de força. Olha para uma tarefa e fala, eu preciso terminar essa tarefa é minha, eu vou fazer essa tarefa. Não adianta ficar murmurando e largar o seu trabalho para trás. Né? Então, essa é uma mulher que ela busca forças onde não tem. Ela busca no Senhor, porque ela tem muito trabalho para desempenhar. Verso 18 e 19 diz assim, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos no fuso, mãos que pegam na roca. Essa ideia de que sua lâmpada não se apaga de noite, ela é a ideia de alguém que mesmo quando a noite cai e a lamparina tem que ser apagada, né, não tinha luz elétrica, ela continuava trabalhando. A lâmpada dela não se apagava. Né? E acordava ainda era noite. Né? Então, ela sabia das suas responsabilidades. Matthew Henry diz assim, a mulher virtuosa ama o seu trabalho mais do que o seu sossego ou o seu prazer. Os que têm uma família da qual cuidar não devem amar a cama excessivamente pela manhã. Ela se dedicava às atividades que são apropriadas para ela. E ela faz isso com todas as suas forças e não brinca com as suas atividades, nem a desmerece. Não desmereça a sua atividade de mãe, esposa e dona de casa, porque a Bíblia não faz isso. A Bíblia chama você de mulher virtuosa. A mulher virtuosa é uma mulher que não para nunca, que está sempre trabalhando. Aí eu vou ler para vocês um cartazinho que eu recebi uma vez de mercado no Dia das Mães. Meu pai trouxe para mim. Que é uma descrição perfeita do que é a vida de uma mãe, esposa e dona de casa. Ele diz assim, a mãe e o pai estavam assistindo televisão quando a mãe disse, estou cansada, já é tarde, vou me deitar. Foi à cozinha fazer um sanduíche para os meninos levarem para a escola, passou uma água nos copos que estavam em cima da pia, tirou a carne do freezer para o jantar do dia seguinte, encheu um açucareiro, colocou umas xícaras e talheres na mesa e deixou a cafeteira pronta para ligar no dia seguinte. Colocou ainda umas roupas na máquina de lavar, passou uma camisa a ferro, pregou um botão que estava caindo, guardou umas peças de jogo que ficaram em cima da mesa e pôs a agenda de telefone no lugar. Regou as plantas, despejou o lixo, pendurou uma toalha para secar, bocejou, se espreguiçou e foi para o quarto. Parou ainda na escrivaninha, escreveu um bilhete para a professora, deixou no envelope o dinheiro para uma excursão do colégio, apanhou um caderno que estava caído debaixo da cadeira, preparou um cartão de parabéns para uma amiga e fez uma pequena lista de mercado. Nessa altura, o pai disse lá da sala, pensei que você tinha ido deitar. Estou a caminho, respondeu ela. Pôs água na vasilha do cachorro, chamou o gato para dentro de casa, certificou-se que as portas estavam fechadas. Deu uma olhada no quarto das crianças, apagou a luz de um abajur, pendurou uma camisa, jogou umas meias no cesto de roupa suja e conversou um pouco com o filho mais velho que ainda estava estudando. Já no quarto, acertou o despertador, preparou as roupas para o dia seguinte, arrumou os sapatos, depois lavou o rosto, passou creme, escovou o dente, acertou uma unha partida. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse, vou deitar. E foi. Essa é a descrição perfeita da mulher virtuosa. A mulher virtuosa não deixa de ter trabalho. Nunca. Não é verdade? Se você é uma mulher dedicada à sua casa e à sua família, você vai ter uma luta muito grande dentro de você. Dormir ou terminar? Dormir ou arrumar a cozinha? Dormir ou botar a roupa na corda? Né? E se você não disser, chega, eu vou dormir,
porque eu preciso dormir, você não para nunca. Você não para nunca. Porque esse é o nosso trabalho. E Deus nos talhou para isso, meninas. Deus nos fez para isso. Eu lembro na época, quando o meu marido era seminarista, nós fizemos 4 anos, ele fez 4 anos de seminário, nós moramos em Recife, enquanto isso, longe da família, longe de todo mundo. E lá nasceu nossa 4ª filha. Né? Nós temos 3 rapazes e uma mulher. Então, eu tinha 4 crianças pequenas, com 6, 4, 2 e recém-nascida, e ele ali, seminário, prova, trabalho, seminário o dia inteiro. E eu sozinha com as crianças. Eu morava num apartamento pequeno, semana de prova, ele dizia assim para mim, me esquece, eu preciso estudar, e aqui em casa não tem condição, porque 4 crianças pequenas. Então, ele ia para o seminário, estudava o dia inteiro, então eram 2 semanas que eu ficava assim, morta. Não tinha mãe, não tinha sogra, não tinha ninguém lá para me ajudar. E sempre no último dia, a última sexta-feira, ele falava, amanhã é só euforia. Amanhã é seu dia. Você vai pegar o carro, você vai para o shopping Recife, você vai passar o dia lá e eu vou ficar com as crianças. E ele me dava R$ 5,90, que era o preço do McLanche Feliz, que era tudo que a gente tinha. Seminarista, né, gente? Com 4 filhos, no Brasil. Então, era muita dificuldade financeira que a gente tinha, mas ele me dava R$ 5,90. Falava, toma teu lanche. E eu passava aquele dia no shopping. Eu não tinha dinheiro para comprar nada, mas eu entrava nas lojas, eu provava as roupas, eu provava sapato, eu botava bolsa. Olha, era um dia, pinto no lixo. Quando eu chegava em casa, às 5 da tarde, que eu abri a porta, ele estava assim, Graças a Deus, você chegou. Como você dá conta? Eu não lavei nem a louça do café da manhã. Meu Deus, que loucura é essa? É isso todo dia, é? Nós somos talhadas para isso. A gente consegue mexer panela com o neném aqui, empurrando o carrinho do outro, telefone. A gente faz isso e dá tudo certo. Ninguém bota fogo na cara, dá tudo certo. Deus fez você para isso, minha filha. Deus fez você para isso. Deus fez o homem com outras habilidades, também importantes. A gente vai falar disso já já. Mas essa habilidade foi dada a você. A Nancy Lee DeMoss, ela fala um negócio que eu amo, naquele livro Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Ela fala assim, que o homem ele foi feito e ele é ligado ao trabalho de uma forma diferente da mulher. O que significa que a mulher também trabalha, né, em momentos em que isso não vai atrapalhar a família, mas que é diferente. E a mulher está ligada à casa e aos relacionamentos de uma maneira diferente do homem. Deus fez assim. Não é que o homem não esteja ligado à casa nem aos relacionamentos familiares, mas é diferente, né? Então, somos complementares, um completa o outro. Verso 20, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então, ela é uma mulher que não cuida apenas da sua família. Ela também demonstra sua bondade e compaixão pelos que estão ao seu redor. Por quê? Porque o coração dela não está focado nas suas rendas. O coração dela não está focado no dinheiro, o coração dela está focado no povo de Deus, na sua família, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nos seus irmãos em Cristo. Então, ela abre a mão ao aflito, né? Então, o seu coração tem empatia, se importa. Verso 21 é um resultado disso. No tocante à casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. O que isso significa? Ela prevê a necessidade. Quando a neve chega, ela já teceu. Então, ela é uma mulher que olha para o futuro e o coração e as afeições dela estão tão ligadas ao seu lar que ela está olhando lá na frente. Né? Eu gosto de usar o exemplo com as meninas lá da igreja, assim, domingo vamos para a igreja, né? Então, lá a gente tem, de manhã, culto, escola dominical, à noite, culto. Então, o dia inteiro na igreja, né? E aí, quando chega de noite, no domingo à noite, o marido chega, a gente passou juntos o dia inteiro na igreja, né? E ele chega e fala, o que você fez para janta? Aí você fala, amada, eu estava com você na igreja, lembra? Como eu posso ter feito janta? Essa mulher aqui é a mulher que pensou nisso na quinta-feira.
Aí, na quinta, ela falou, eu já sei que eu vou ficar até às 10 na igreja, porque vai ter reunião do conselho, meu marido é o pastor, depois vai ter reunião da SAF, vai ter reunião de não sei o quê. Eu sei que eu vou chegar em casa às 10h30 da noite e todos estarão com fome. Então, na quinta, ela planeja, ela vai ao mercado e, de repente, quando o marido diz, menino, o que a gente vai comer? Estou com uma fome. Aí brota uma lasanha do freezer, assim, do nada. Brota uma pizza da Costco, que seja. Brota do nada. Por quê? Porque ela pensou nisso. Não é o marido dela que tem que pensar nisso. É como quando você vai fazer uma viagem, você vai viajar de carro, você vai 3 dias de carro. Alguém botou óleo? Alguém calibrou o pneu? Meu marido diz que eu acho que carro anda cuspe. Eu nunca boto gasolina no carro. Eu ligo e vou. E ele fala, você tem que olhar. Eu falei, para que eu vou olhar? Tu sempre bota mesmo. É ele que cuida disso. Eu lá sei calibrar pneu. Como é que calibra pneu? Não faço ideia. É ele que vai ver se o óleo está bom. Ele vai cuidar de tudo isso. Ele vai pegar o mapa, ele vai olhar o hotel onde a gente vai parar. Ele vai cuidar de tudo isso. Mas, quando nós estivermos em 2h30 de viagem, que todo mundo no carro disser, estou com fome, você vai puxar um isopor, minha filha? Com todinho, com maçã, com sanduíche de atum. Né? Do nada. Do nada. Por quê? Porque a mulher foi talhada para cuidar. A mulher, ela é doadora de vida e nutridora de vida, como a Nancy Leigh DeMoss gosta de dizer, não só porque ela engravida. Porque uma mulher pode nunca engravidar, nunca ter filhos, mas ainda assim ser uma doadora e nutridora de vida, quando ela está nutrindo o povo de Deus, quando ela está ajudando o povo de Deus. Né? Então, a mulher é aquela que cuida, é aquela que vai saber quem é o velhinho que está na igreja, precisando de uma companhia para ir ao médico durante a semana. É ela que vai levar um bolinho quente para a puérpera. É ela que vai ficar com as crianças pequenas da amiga para ela sair para espairecer um pouquinho. Essa é a nossa formação. Nós fomos feitas assim. Aí vem o resultado disso. Verso 23. O seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Esse marido aqui é descrito como um homem altamente influente além dos seus portões. E ele é respeitado por vários motivos próprios, mas também por causa da mulher que ele tem. Ele é respeitado porque ele pode se dedicar ao que ele faz, porque ele tem ausência de preocupações domésticas. Porque o fato da família estar aos cuidados de alguém tão competente quanto ele e em quem ele confia, o deixa tranquilo para exercer as suas tarefas. Então, ela coopera com ele quando ela cuida das coisas da família, para que ele vá sem nenhuma preocupação. As vestes com as quais ela o adorna também contribuem para isso, meninas. Cuidem da roupa dos maridos de vocês. Essa obrigação é sua. Olha, temos espiões na terra. Temos espiões na terra. Bonito isso. Olha, sabe qual foi o erro? Não pegar o pastor Rodrigo com os homens junto, que aí eu batia daqui, ele batia de lá. Ficava tudo bem. Por quê? Porque quando o marido chega na igreja com a camisa amassada, a culpa é sua, linda. Por quê? Porque você não é feminista, que não diz para ele sua camisa, suas regras. Não, sua camisa, minhas regras. Vai estar passadinha, vai estar limpa, vai estar cheirosa. É minha obrigação, né? Então, as vestes com as quais ela o adornam também contribuem para esse prestígio. O próprio caráter e talento dessa mulher são louvados à porta. A cidade reconhece que ela é uma mulher virtuosa. E isso se constitui uma coroa para ele. Eu vou passar alguns versos, não vai dar tempo da gente falar de todos, mas eu quero ir para o verso 28. O resultado de tudo isso. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Quer dizer, o louvor que ela recebe,
Não é o louvor do mundo. Não é. Não tem o prêmio para melhor mãe e melhor esposa do mundo. Não tem esse prêmio. Aqui, né? Aqui. Então, seus filhos, levantam seus filhos e lhes chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Esse é um homem que tem o seu coração cativado por essa mulher. Ele não tem necessidade de nada, então ele não precisa olhar para fora, porque ele tem tudo o que ele precisa com essa mulher. E o verso 30 termina dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, essa será louvada. E verso 31, dai-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Prestem atenção nisso. Dai-lhe do fruto de suas mãos. Não se enganem, não vale boa intenção no reino de Deus. De boa intenção, o inferno está cheio. Nós precisamos ser filhas obedientes à palavra do Senhor. E nós precisamos nos lembrar que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso é verdade também com relação à sua família. Plante muito, se você quer colher muito. E plante bem, se você quer colher o bem. A comparação é inevitável. Eu quero convidar vocês a assistirem uma pregação sobre isso, chamado A Igreja Virtuosa. É uma pregação no YouTube de um pastor chamado Pastor Paulo Brasil. E ele faz uma relação da mulher virtuosa com seu marido e de Cristo com a igreja. Uma pregação maravilhosa. Quando ele terminou de falar, eu pensei: meu Deus, como eu posso ajudar as minhas irmãs a entenderem isso? Eu falei: eu não posso. Eu só posso dizer para elas: assistam essa pregação. Né? E aí ele vai dizer, ele vai fazer essa comparação. O marido é glorificado nos portões da cidade. Ou seja, Cristo é conhecido no mundo. A mulher é reconhecida em casa. A igreja tem o seu prazer em ser reconhecida pelo seu Cristo. Não é isso, igreja? Ou vocês acham que o mundo está jogando confete na igreja? O mundo está jogando confete no evangelho? Não, o mundo está perseguindo o evangelho. Mas a igreja é como a mulher. Ela se preocupa em agradar apenas um. Então, Cristo conhece e louva a sua noiva, que é a igreja. Né? Então, nós não devemos nos preocupar com o louvor do mundo, com o julgamento do mundo, mas nós precisamos nos preocupar com o louvor que nós vamos receber do nosso Senhor, por termos desempenhado a nossa tarefa. E eu quero terminar contando a história de uma mulher americana, chamada Rosaria Butterfield, que é uma mulher que entendeu o seu chamado. Eu queria brevemente contar a história dela. Ela era professora de literatura inglesa numa universidade aqui nos Estados Unidos. E, como uma faculdade pública, liberal, democrata, esquerdista, marxista, ela era bissexual, ela era homossexual, lésbica, e viveu com uma mulher durante muitos anos. E ela fazia do seu trabalho uma maneira de agregar toda espécie de gente do LGBTQIA+, etc. E ela trabalhava com isso. E um dia, essa mulher... Vê a degradação toda da história dessa mulher. Um dia, essa mulher... um pastor da cidade dela publicou no jornal da cidade alguma coisa contra o homossexualismo, e ela foi lá na porta dele. Bateu na porta dele e falou: que palhaçada é essa? Né? Foi pedir esclarecimentos para ele. E esse pastor disse: você quer entrar para almoçar? A gente vai comer agora. Vem com a gente. E ela disse que ela ficou muito chocada. Eu estou contando a história para vocês entenderem o final, que é onde eu quero chegar.
E ela ficou muito chocada, porque a oração do pastor foi: Senhor, perdoa os meus pecados. E ela disse: uai, a pecadora não sou eu? E aí aquilo intrigou ela, e ela falou: fala disso para mim. E ela passou 2 anos indo na casa desse pastor e da sua esposa, semanalmente, sendo discipulada por eles, até que ela se converteu. Aos 40 e tantos anos. Se casou com um pastor reformado. Adotou 4 crianças. Ela não podia mais ter filhos, ela já tinha idade. Ela adotou 4 filhos e faz homeschooling com os filhos. Crentona. E ela disse no livro dela, esse livro é Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. É um livro incrível que conta a experiência de conversão dela, né? E Rosaria Butterfield, ela teve que abandonar a carreira dela, porque tudo que ela fazia estava ligado ao pecado dela. Então, ela abandonou tudo e se tornou uma esposa de pastor e mãe de 4 crianças. E ela diz uma coisa no fim desse livro, que é incrível. Ela diz assim: eu perdi tudo. Perdi meus amigos, perdi minha carreira, perdi salário. Mas eu ganhei um marido que me ama e me acha virtuosa, e filhos que me chamam bendita. A glória dela estava das portas para dentro, né? E aí eu me lembro de Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E ele diz, em Filipenses 3, de 7 a 9, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, que significa lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Que o Senhor nos ajude a considerar refúgio, lixo, tudo que o mundo exige de nós e que Deus não exige de nós. E que o Senhor nos ensine a considerar tesouro e pérola preciosa tudo que o mundo cospe, tudo que o mundo despreza. Que nós comecemos a fazer isso pela vida. Por favor, nunca mais olhe para uma mulher grávida e a recrimine. Nunca mais faça isso. A vida é um tesouro. A vida é um tesouro. E se Deus te der mais um filho, e mais outro que não estava planejado por você, estava planejado por Ele. Se alegre com isso. Né? Então, que a gente aprenda a dar valor, não ao que o mundo dá valor, gente. Esse mundo está perdido, esse mundo está caminhando para o inferno. Nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos em terra estranha. A gente não pode estar agarrado ao pó, como se isso aqui fosse tudo que a gente tem. A gente precisa aprender que por amor a Ele a gente perde todas as coisas, mas essas coisas são lixo perto daquilo que Ele prometeu para os seus. Que o Senhor nos dê olhos para ver isso. Olhos na eternidade, gente. Quantos anos você tem de vida, mulher? Quantos anos? Daqui a 100 anos ninguém vai saber quem eu sou, quem você foi. Passou. Tua bolsa, teu carro, tua casa. Enterraram, deram para os outros, estava no lixão. Acabou. Mas o teu casamento, os filhos que você formou, os teus netos, que é a geração que vai ficar para a próxima igreja, né, para a continuação da igreja de Cristo, é por isso que nós temos que lutar. Né? Nós temos que lutar para levar o evangelho adiante. Como é que a gente faz isso? Dentro de casa. Do pequeno para o grande. Vamos orar? Senhor amado, nos ensina a tirar as nossas raízes desse mundo, Pai. A gente vive tão presa a tudo que está aqui, Senhor. A gente vive correndo atrás de coisas que são passageiras o dia inteiro. E muitas vezes nos esquecemos de plantar no verdadeiro jardim, no jardim que vai viver eternamente, ó Deus. Ensina-nos a plantar, a depositar o nosso tesouro no reino dos céus. Ensina-nos, ó Deus, que o nosso coração deve estar lá. E apaga para nós toda a glória que esse mundo promete às mulheres.
e mostra para nós qual é a glória que o Senhor acha maravilhosa. O que o Senhor acha de valor numa mulher. Tem misericórdia de nós, porque nós vivemos nesse mundo e nós somos contaminados por Ele. Nós somos afetados por Ele. Mas, Senhor Deus, nos ajuda a nos voltarmos cada dia mais para a Tua palavra, para a pregação do Evangelho feita aos domingos na nossa igreja. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor Deus, de nos amoldarmos todos os dias um pouco mais à imagem do varão perfeito que é Cristo. E assim caminhemos até o último dia, quando o Senhor virá nos buscar. Ó Deus, e aí sim, aí nós teremos o nosso caráter totalmente forjado à imagem de Cristo. Tem misericórdia das minhas irmãs aqui, abençoe o ministério do pastor Rodrigo, ó Deus, da Jaque aqui nessa igreja, que o Senhor Deus dê graça a eles, ó Pai, para ajudar essas mulheres a viverem cada dia mais uma vida mais quedada aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci que tinha pergunta e resposta, gente. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai recolhendo, eu vou respondendo o que for chegando aqui. A primeira pergunta é sobre Provérbios, capítulo 13, ou capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, verso 13, que diz assim, 31, 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Aí ela está perguntando se esse texto significa que ela trabalha fora. Meu marido insiste em dizer que eu posso trabalhar de casa, porque a mulher de Provérbios vendia lã. Me explica, por favor. Love you. Ai, linda. Beijo para tu. Então, gente, isso é um ponto muito difícil de ser respondido em uma pergunta, tá bom? Essa mulher estava dentro de casa. Ela fazia tarefas e ela vendia. Ela fazia cintas, fazia roupas, as que sobravam, ela vendia para os mercadores, né? Ela aproveitava. Isso significa dizer que a mulher, em todas as eras da história, ela sempre deu um jeito de fazer dinheiro. Sempre vendeu um jequiti. Sempre. Eu posso ver na Roma Antiga a mulherada saindo com Avon embaixo do braço. A mulher sempre fez isso. E não existe nada de errado com isso. Agora, isso não é a sua obrigação. É diferente. Por quê? Porque você tem uma série de trabalhos para desenvolver, como a gente viu aqui. Sobra tempo? Não está prejudicando a criação dos seus filhos? É você que está criando seus filhos? Porque quem tem que criar filho é pai e mãe. Não é creche, não é escola, não é babá, não é tia, não é vó. É pai e mãe. Tá? Então, essas coisas a gente precisa levar em consideração. E, principalmente, a responsabilidade da casa é nossa. Próxima pergunta. Tenho percebido que algumas igrejas incentivam os homens a fazerem trabalho na casa, que é responsabilidade da mulher, mesmo quando o homem passou o dia todo trabalhando e ela em casa. Muitas mulheres não assumindo o trabalho dela e a igreja apoiando isso. O que você acha? Preocupação doméstica da mulher ou do homem? Vamos lá. Uma coisa é de quem é a responsabilidade. Outra coisa é se pode ajudar ou não. Ok? A responsabilidade primária do homem é de prover e proteger a sua família e a responsabilidade primária da mulher é de cuidar da casa e dos filhos e de tudo que envolve a vida familiar. Isso não quer dizer que um não possa ajudar o outro. Tá? Lá em 1 Pedro 3, que vai falar sobre a submissão da mulher ao marido, no versículo 7, ele vai falar, e vós, maridos, vivei a vida comum do lar, né, com santidade, com bom senso, tratando a sua esposa como parte mais frágil, como vaso mais frágil. O que é viver a vida comum do lar? É se envolver com a família. Né? Então, tem dois perigos. Primeiro perigo, o homem que chega em casa e bota o pé para cima e a mulher continua se matando até as 10 horas da noite com as crianças, com a louça, com a pilha. Isso não é nem cristão. Mas tem outro perigo, que é o que ela falou aqui.
a mulher que, quando ele chega, ela fala, agora é com você. Vai para o quarto ver novela, bota a perna para cima, e ele que passou uma longa jornada fora de casa, agora tem que assumir tudo, porque marido tem que ajudar a mulher. Vocês entendem? Cada um tem que cumprir a sua função. E mulheres, entendam, quando você entende que a obrigação é tua, quando o teu marido lavar a tua louça, tu vai falar, poxa, amor, obrigada. Obrigada. Porque a obrigação é tua. É diferente quando a gente é feminista sem saber, que a gente está assim, louça tem que ser dividida. Aí ele lava a louça e você fica, grandes coisas, não fez mais que obrigação. Você entende como é diferente? Você parte de perspectivas diferentes. Então, quando você entende que a obrigação é sua e ele te auxilia, aí você fala, poxa, que marido fofo que eu tenho. Vou dar um beijo na minha sogra, agradecer minha sogra, porque criou direito esse menino. Aliás, tem 2 palestras minhas no YouTube, criando meninos para a glória de Deus e criando meninas para a glória de Deus, que eu falo sobre essas coisas, né? Sobre que nós devemos, aquilo que a gente estava falando, né? Nós devemos ensinar os nossos homens, nossos filhos, a fazerem todo o serviço da casa, gente. Porque as suas noras vão amar você. Não é só por isso, não. É porque eles vão precisar ajudar. Eles vão precisar ajudar, né? Mas eles têm que ser criados sabendo que a responsabilidade deles não é essa. Então, a maneira como você ensina um menino a lavar um banheiro, a cuidar de uma casa, é diferente da maneira que você ensina uma mulher, uma menina, uma filha mulher a fazer isso. Tá bom? Não é uma pergunta. Gostaria de agradecer. Eu sempre orei para ser uma mulher de Provérbios 31, e essa conferência me trouxe muita bagagem. Obrigada. Graças a Deus. Gratidão ao meu Deus por ter e receber conhecimento de uma mulher que segue seus princípios, nos ensinando a ser uma mulher segundo o coração de Deus e não uma mulher mundana. Gratidão. Obrigada, gente. Uma alegria para mim. Isso é um privilégio, uma graça de Deus, poder ajudar irmãs em Cristo a focar os seus olhos na palavra. Isso realmente é um privilégio. Obrigada, minha irmã, por seu amor e dedicação ao ensino da palavra de Deus. Louvo a Deus por seu ministério, que Ele continue abençoando o seu ministério, guiando seus passos, que sua influência continue a abençoar outras vidas no amor de Cristo. Josué 1:9. Obrigada, gente. Nunca recebi 2 perguntinhas assim, viu? Primeira vez. Obrigada. Fale mais sobre como é ser uma mulher submissa. Tenho dificuldade. Obrigada, portanto, aprendizado. Então, uma mulher submissa... Outra palestra. Uma mulher submissa é uma mulher que está debaixo da liderança de um homem, do seu marido. A submissão, vocês precisam entender que, como é entre iguais, um homem e uma mulher tão competentes e tão inteligentes e capazes quanto, alguém precisa dizer. E essa somos nós, por ordem de Deus. Você entende? Nós não estamos lutando pelo poder. Nós não estamos lutando para ver quem manda mais. A submissão é um ato da vontade. É uma coisa que meu marido, Oreb, sempre prega. A submissão é um ato da vontade. É você que decide dizer, vá à frente, meu marido, lidere. Você entende? A submissão da esposa ao marido não pode ser imposta, porque homem nenhum obriga uma mulher a ser submissa a ele. Isso não existe. É por isso que lá em Efésios 5, lembra que a gente falou que Efésios 5 é o antídoto para Gênesis 3? É por isso que lá em Efésios 5, a ordem que Deus dá para a mulher é, seja você submissa. Deus não disse, maridos, submetei a vossas mulheres. Não é. A ordem é para a gente. Para o marido, qual é a ordem? Ama. Você entende? É diferente. É diferente. Sou eu que vou entender que eu preciso fazer isso em obediência ao meu Deus, e eu vou render esse papel a Ele. Eu vou me render a Ele. Agora, é óbvio que a submissão é você estar debaixo de uma autoridade, mas a gente tem que se lembrar que a autoridade suprema pertence a quem? A Deus. Só Deus é a autoridade suprema a quem você tem que obedecer sem questionar nada. Está aqui. Tu não entende? Não pode rasgar a página da Bíblia e seguir adiante. Você não entende, você obedece e ora para que um dia você entenda. Mas faz. Deus é fogo consumidor, não esqueçam disso. Ele é a autoridade completa. E Deus dá autoridade aos homens. Ele divide a sua autoridade, é o que a teologia chama de 3 esferas, em 3 grandes esferas. A família, a igreja e o Estado. Ele continua sendo Senhor absoluto,
Ele continua tendo autoridade absoluta, mas ele dá autoridade a essas 3 esferas. Ele escolhe quem é a autoridade nessas esferas e ele cobra dessas esferas a autoridade. E uma esfera não pode se meter na outra. Por isso que na pandemia o Estado não podia dizer fecha a igreja. O Estado não tem nada a ver com a igreja. Tá? E eles vão ser cobrados por causa disso. A autoridade pertence a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? O seu marido não tem autoridade para mandar você fazer alguma coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade representativa, como você é na vida dos seus filhos. Você não pode mandar os seus filhos fazerem o que der na tua telha. Você tem que criar os seus filhos na disciplina e administração do Senhor. Assim, as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos no Senhor. Ok? Então, submissão não significa que você vai ser agredida pelo seu marido, você vai falar, eu preciso ser submissa. Não, minha filha foi agredida pelo marido, vai na polícia. Isso é caso de polícia. Tá bom? Entendam. Vamos lá. Sara continua chamando Abraão de Senhor, mesmo quando ele pecou contra ela. Mas como devemos agir quando o marido, mesmo se dizendo cristão, não está ensinando os filhos nos caminhos do Senhor, influenciando os filhos a namorar sem compromisso, a ser egoísta, arrogante, dizer que jovens crentes são muito bestinhas? Essa mulher deve ficar calada e deixar o marido destruir o futuro dos filhos? Claro que não. E isso é um exemplo de que, numa situação dessa, e lembrar que nós somos auxiliadoras deles. Então, quando o nosso marido peca, a nossa obrigação para com eles é, em amor, confrontá-los com muito respeito, na hora certa, em privado, confrontá-los sobre o seu pecado. E se ele não cede, marca gabinete com o pastor. Marca gabinete com o pastor. Por quê? Porque isso é um problema. Esse homem está vivendo em pecado. Um homem que incentiva os filhos a namorar como o mundo namora, sem compromisso, isso é pecado. Né? Isso é pecado no meio da igreja, o pastor precisa saber, o conselho precisa saber. Então, peça ajuda. Como devemos confrontar algumas pessoas da igreja que só buscam resolver os problemas familiares dos filhos, por exemplo, enviando-os para terapia e para psicólogo? Percebo que há um evangelho diluído, misturado com psicologia cristã e com humanismo secular. Perguntou e já respondeu. Disse tudo. Disse tudo. Não se esqueçam que a psicologia, ela é humanista. A terapia e a psicologia vai dizer, o que fez você ser assim? O que veio de fora que fez com você? Vamos tratar isso. O Evangelho diz, o problema é você. Só o Evangelho faz isso. Então, você não precisa de terapia nem de psicólogo, você precisa de pastor. Você precisa de aconselhamento bíblico. É só o Evangelho que vai dizer, você está errado e você precisa mudar. A psicologia não vai fazer isso. A psicologia vai, te amansar. Tá bom? Qual palestra você recomenda para nossos esposos para que eles estejam na mesma sintonia que nós, aprendendo com... A próxima conferência tem que ser de homens e mulheres. Vocês acham que eu bato? Meu marido bate de mão fechada, gente. O bicho é brabo. O bicho é brabo. Precisa, realmente precisa. E isso é um cuidado que vocês têm que ter. Cuidado para vocês não chegarem em casa depois desse final de semana despejando em cima dele. Seja sábia para usar o conhecimento que você teve aqui, ok? Cuidado. Oi. Eu posso passar para a Camila e para a Jaque algumas palestras específicas do Oreb sobre isso e eu mando para vocês. Como as mulheres podem aplicar os princípios de Provérbios 31 na vida moderna dos Estados Unidos, onde a cultura exige que ambos os cônjuges trabalhem e o equilíbrio entre trabalho e vida familiar é desafiador? Nossa, excelente pergunta. A gente vai precisar colocar os nossos pés no chão.
E a gente vai precisar aprender a viver com menos. Precisa, gente. Precisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem passa a maior parte do tempo com seus filhos está criando seus filhos. Não percam os filhos de vocês. Esse mundo, as escolas, não são neutros, gente. Eles jazem no maligno. Jazem no maligno. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. Deus deu essa responsabilidade para nós. Eu sei que as exigências são grandes. Eu sei disso. Gente, eu falo como quem foi esposa de seminarista, esposa de pastor, muitos anos, com muitas dificuldades financeiras. Muitas. Já teve noite da gente jantar creme cracker porque não tinha janta. Muitas dificuldades. Um sapato para cada filho. Só comprava quando furava. Roupa só se ganhava, roupa usada. E não era roupa boa da onça para Child, não, viu? Era roupa velha mesmo que a gente ganhava. E tanta dificuldade financeira que um dia eu disse ao Oreb, eu sou professora, eu vou voltar a dar aula. E ele disse, e os nossos filhos? Não tem ninguém melhor do que você para cuidar dos nossos filhos. A gente vai continuar apertado e Deus vai prover. E, gente, eles nunca foram viajar. A gente não tinha férias, a gente tirava férias em casa. A gente teve uma vida super simples. Mas isso ensinou lições tão preciosas para eles, tão preciosas, sabe? Eles aprenderam a ganhar o dinheiro deles, a cuidar do dinheiro deles, a não gastar com bobagem. Eles aprenderam tanto. E não foi porque a gente queria ser pobre, não. Ninguém gosta de ser pobre, gente. Ser pobre não é bom. Não é bom. Agora, eu sou rica, né? Porque o mesmo salário que ele ganhava, os 4 casaram e foram embora, eu estou aqui, ó, fazendo unha. Tu acha que eu fazia unha? Não fazia unha, podia fazer unha. Né? Então, agora a gente está no bem bom. Indo a restaurante, mas não existia isso na nossa vida. Mas qual foi o fruto que eu estou colhendo disso hoje? Filhos que amam a Deus. Isso é o mais importante, gente. O resto é pó. É pó. Vai ficar aqui. Então, o máximo que você puder... Eu sei que tem situações onde a gente não pode, por exemplo, parar de trabalhar agora. Eu sei disso. Mas se você tem filhos pequenos, se o teu marido está perdendo você... Porque a corda estoura no casamento, tá? Quando a gente tem muitas horas fora de casa. Porque com filho a gente acaba tendo que se virar. A casa tem que andar, tem que ter comida, tem que ter roupa, senão ninguém sai de casa. Os filhos, mal e mal, você tem que dar um jeito. Mas quando o marido chega perto de você, você fala, enough. Afasta. Estou morta. Né? Para toda esposa morta... Tem alguém vivinho esperando por ele. Tá? Então, deixa de ser besta. Compra menos bolsa, pinta menos a unha e vai cuidar do teu marido e vai cuidar dos teus filhos. Vai ter tempo para você ganhar dinheiro. Eu sei, eu não estou falando para quem não pode fazer isso, tá? Eu não estou falando para quem não pode. Eu sei que tem situações que não tem jeito. E Deus dá suprimento, dá graça. Mas busca isso. Busca trabalhar menos. Busca ganhar... Vai ter um dia que você vai poder viajar, que você vai poder ganhar dinheiro, que você vai poder ter um trabalho mais rentável, que você vai poder exercer a sua carreira, sem prejudicar nada. Mas, se você está na fase de plantar, olha para o teu jardim. Olha para o teu jardim. E a última pergunta. Você pode falar um pouco sobre quando a mulher se encontra doente... Muitas vezes o marido não cuida direito. Então, esse é um desafio, né? Você ter um marido que ele não é sensível às necessidades da mulher. E eu vou repetir, você é auxiliadora dele. Você é auxiliadora dele. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz que o casamento tem vários objetivos e propósitos. Deus fez o casamento com vários propósitos, mas um deles... é de sermos auxílio mútuo um do outro. A ideia é de que nós estamos num deserto, caminhando para Canaã Celestial, como o povo que saiu do Egito e estava caminhando para Canaã, mas a gente tem 40 anos de deserto aqui. E nesses 40 anos, Deus te deu uma pessoa, que é a única que vai estar do teu lado até o fim da sua vida. Uma. Seus filhos, linda. Ó... Bateada, eu lembro como hoje, a primeira vez que um filho meu postou no Facebook.
a mulher mais linda e piedosa que eu já conheci. Eu falei, what? Linda e piedosa? A pirralha tem 21 anos? É brincadeira, ela é linda e piedosa mesmo. Eles vão embora. Eles vão embora. Eles vão viver a vida deles, a vida que você plantou neles, boa ou ruim. E vão ficar só vocês dois, gente. Cuida do teu marido. Só vocês dois. E assim, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Que a única condição para um divórcio é quando há adultério. Mesmo assim, o melhor caminho é sempre a recuperação quando há arrependimento, né? Então, pensa assim, se eu tenho que viver com esse homem até o fim da vida, que seja bom. Não é verdade? Vamos fazer esse troço dar certo? Vamos ser crentes suficientes para mudar a situação? Porque eu tenho que viver com ele até o fim dos meus dias. O divórcio não é uma opção para o crente. Eu lembro do dia que eu casei com o Areba, eu tinha 19 anos, ele tinha 23. E no dia do nosso casamento, todo mundo em casa, almoçando em família, a maquiadora lá me pintando enquanto eu estava almoçando, e ele disse, filha, esse é seu último dia nessa casa. Quero te falar uma coisa, para cá você só volta viúva. Bonzinho, meu pai, né? O que ele queria dizer com isso? Aguenta as tuas broncas. Você vai ficar casada com ele até o seu último dia. Então, a gente precisa aprender a saber viver. Se o seu marido é tão pecador quanto você e tem falhas em lugares que você deseja que ele mude, diz isso a ele, vocês são irmãos em Cristo. Leiam a Bíblia juntos, façam o culto doméstico. Culto doméstico é uma prática que a gente perdeu nos nossos dias, a gente perdeu. Mas, na geração passada, todas as crianças foram criadas com papai e mamãe todos os dias ao redor da palavra de Deus, cantando, orando, lendo alguma coisa da palavra de Deus. A gente quer morrer de fome a semana inteira, se alimentar domingo e ficar mais uma semana inteira longe do Evangelho para só se encontrar com Deus novamente no domingo que vem. Vocês são irmãos em Cristo, vocês precisam se ajudar. Vocês precisam se ajudar. Então, você tem que perguntar, Senhor, como eu posso ajudar o meu marido a resolver esse pecado? Eu sei que tem uma lista, não se desesperem. Porque tem a lista dele, mas tem a tua também, né, nega? Tem a tua também. Mas o que está incomodando? O que é um problema hoje no seu casamento? O que é um pecado dele? Busca a graça do Senhor para tratar aquilo com ele. Você é auxiliador idônea dele, você é o auxílio que ele tem pela vida inteira. Seja irmã em Cristo dele. Ajude ele a perceber isso. Agora, como a gente faz isso? O problema é que a gente não sabe fazer. O problema é que a gente é a goteira lá de Provérbios, a mulher rixosa que reclama, 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 reclama. Sabe o que seu marido faz quando você é assim? Fecha o ouvido. Homem tem a capacidade incrível de ficar olhando para você através de você. E você está pipipi, 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 pipipi. E ele está. Vasco e Flamengo, 3-2. Eita, Palmeiras começa em 5 minutos. Será que ela vai acabar de falar logo? Se eu fizer uma cara boa, ela termina logo. E você está crente que ele está te ouvindo. Ele não está te ouvindo. Muitas mulheres perdem seus maridos por pura falta de sabedoria. Porque passaram anos sendo mulheres rixosas. E agora eles simplesmente não querem te ouvir. Aí a gente tem que resgatar isso aí. A gente tem que fazer o caminho inverso, né? E pedir graça ao Senhor para isso. Que Deus nos abençoe. É difícil, né? É uma luta, é uma guerra, mas ninguém disse que seria fácil. Ó, marido me ligando, ó. É uma luta, realmente é uma luta, né? Mas o Senhor, ele nos dá graça. Né? A gente tem que buscar o Senhor, lembrando que a nossa família é o bem mais precioso que a gente tem nessa terra. Então, não desista de lutar pela tua família. Não desista de lutar pelos seus filhos, pelo teu marido. Você fez tudo errado até agora. Você chegou aqui hoje falando assim, uau, eu fiz tudo errado. Hoje é tempo de mudança. Lembra lá da visão dos ossos, do vale de ossos secos? É hoje que Deus quer botar carne juntas e fazer esse esqueleto levantar. Sempre é tempo de arrependimento. Você tem pecado contra seu marido? Chega em casa hoje e pede perdão para ele. Você tem sido uma mulher insensata, faladeira, reclamona. Você tem pecado contra ele? Pede perdão a ele.
Começa de novo, tenta novamente, vai mais um pouco, vai mais uma milha, né? E pede graça ao Senhor, porque Ele é o mais interessado em que o teu casamento vá bem, que teus filhos sejam bem criados. Sabe por quê? Porque disso depende a igreja. Disso depende a igreja, né? Então, Ele é o maior interessado e, com certeza, Ele vai nos dar graça para isso. Amém? E aí, gostaram de ser chamadas de feministas? Doeu? Doeu aqui. Foi uma bênção, meninas. Espero que vocês tenham sido despertadas para a verdade e que hoje seja um marco, um divisor de águas, mudança. Até porque as testemunhas lá atrás vão contar para os maridos o que nós ouvimos. Eles vão fazer questão de anunciar. Né? Gravou, ele falou que está gravando. Vai colocar para Marina todo dia agora. Simone falou, já faz tudo. Né? Falando do trabalho doméstico, eu lembro que há uns 2 anos, lá em casa é assim: bom dia, Rodrigo, bom dia, crianças, bom dia, Simone, o que tem para hoje? Vamos ouvir Simone Quaresma. Aí um dia ela falou sobre o trabalho doméstico, falando para a esposa de pastores, eu acho, esposa de seminaristas, falando, não, ele não faz porque é o chamado dele, é o seu, você que tem que cuidar do trabalho doméstico. E outro dia eu descobri que agora é Domestic Engineer, tá? Então, somos engenheiras domésticas. Né? Também gostei, senti assim até mais, né, motivada. E daí ela falou assim, seu marido faz, não é porque é o chamado dele, ele tem que prover e você tem que cuidar do lar. Ele faz porque ele é gentil. Não, ele não é gentil, ele tem que fazer. Não gostei, desliguei. Continuei lavando minha louça, remoendo aquilo. Depois de alguns dias entrou no coração. Aí ele lavava a louça. Você é tão gentil, amor. Lindo. Muito obrigada, você é gentil. Mas isso tirou um peso das minhas costas, porque eu ficava com raiva porque ele não fazia. Sim. Né? Até que eu tive uma recaída semana passada. Você não foi gentil. Deus tenha misericórdia de mim. Eu tenho recaídas de vez em quando. Mas eu gosto de apanhar da Simone de vez em quando. Então, quando a Angélica falou, você conhece a Simone? Se eu conheço a Simone? Rodrigo, Simone Quaresma. Esse nome é familiar. Amor, é aquela que eu te falo que exorta a esposa de pastor. Pode convidar, pode traz ela. Foi, não foi, Angélica? Então, queria agradecer a Angélica, que intermediou. Foi uma bênção ter você aqui, você me abençoou há alguns anos. Tenho certeza que muitas mulheres aqui também são abençoadas. Camila também, muito obrigada. Deixa eu pegar aqui minha lista de beijos. Para minha mãe e para o meu pai, especialmente para vocês. Então, para a Sasha não, para a Sofia, para a Alice. Então, eu queria agradecer a todas as mulheres que ajudaram, que se dedicaram, separaram tempo para estar aqui, chegaram mais cedo, vieram a reuniões, grupos, conversas. Agradecer a vocês pela dedicação. Louvor, recepção, o lanche, tudo que nós fizemos juntas nesse tempo. As mulheres que oraram, que se reuniram para orar, para que tudo acontecesse, que não houvesse nenhuma intervenção. E estavam firmes com a gente em oração. Agradecer também por vocês que vieram, separaram seu tempo, vieram de longe, uma viagem para vocês. Agradecer porque só estamos aqui reunidas porque vocês vieram e fizeram acontecer. Amém. Glória a Deus. Agradecer a Simone, que separou esse tempo para a gente, para nos abençoar. E eu tinha notado também da lista de livros que ela já falou. Deve chegar no dia 15, pode me dar o nome, a gente faz a sua listinha de espera. E me parece que você vai ter uma segunda chance, se não conseguir agora para o dia 15, em dezembro ela está aqui e pode trazer mais livros, tá bom? Distribui para as amigas. Vamos ver, vamos ver. Traz. O esposo também. Tem que falar para o grupo lá, ó, para divulgar. Então, meninas, foi uma bênção. Agradeço pelo tempo de vocês, o compromisso,
a dedicação em vocês estarem aqui e permitirem que a gente tivesse esse tempo juntas, tá bom? Então vamos orar e estaremos dispensadas, tá bom? Senhor, eu te agradeço por essas horas, esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Agradeço pela sua misericórdia, pela sua bondade, que tem se renovado, Pai, a cada manhã e a cada momento que temos, Pai. Agradecemos pelas escamas que caíram hoje e pedimos que nossas mentes sejam diariamente transformadas e renovadas, Pai, pelo Teu Espírito, meditação na palavra, e que tudo que vem desse mundo não chegue aos nossos ouvidos e corações, Pai, que não faça morada. Eu peço, Senhor, que a partir de hoje eu seja uma mulher diferente na minha casa, que eu faça diferença na igreja, na comunidade, na vida dos meus filhos especialmente, Senhor. Que eles vejam a mulher piedosa que o Senhor quer que eu seja. E que seja assim na vida de todas que estão aqui, Senhor. Que nós nos vejamos com os seus olhos, com o seu propósito, que nós aceitemos isso, Pai, porque o teu fardo é suave. E o Senhor tem planos para nós, e não é o que o mundo tem ensinado, o que o mundo tem colocado na nossa cabeça. Eu peço, Senhor, que o Senhor seja conosco, porque com o Senhor o caminho é mais tranquilo, é mais leve. E que o Senhor nos guie, Pai, nos leve nessa jornada. E eu peço que o Senhor cuide de cada mulher que está aqui agora, cada uma que veio, que o Senhor fortaleça diariamente. Que o Senhor nos leve para casa com a sua proteção, com a sua guarda, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém.